Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. E nessa transmissão iremos esclarecer mais algumas questões bíblicas. Por exemplo, uma das questões que também são usadas por críticos, por céticos, por agnósticos, por pessoas que criticam a Sagrada Escritura, é Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2 e 5. Nós iremos examinar esses dois versículos, iremos esclarecer para vocês, meus amados e minhas amadas. Então vamos lá. Gálatas, capítulo 6, versículo 2 diz: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porém, quando você lê o versículo 5, diz: Porque cada qual levará a sua própria carga. Bem, olhando assim, aparentemente parece uma contradição. Mas será que é contradição? Veja, porque diz no versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Enquanto que no versículo 5 diz, porque cada qual levará a sua própria carga. Veja, meus amados irmãos e irmãs, devemos entender que para nós, dentro da nossa cultura, uma palavra, ela pode ter um único significado, ou alguns significados. Mas existem palavras dentro da cultura hebraica ou dentro da cultura grega que tem vários significados. Certo? Então, carga dentro do versículo 2, ele tem um significado. E no versículo 5, ele tem outro significado. E nós vamos analisar para que vocês possam entender. Não é uma contradição. Veja, o versículo 2 diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Carga aqui está se referindo no sentido de fardo, de você se colocar no lugar do outro, de sofrer com os que sofrem, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, de se entristecer com os que estão tristes. Certo, então? É nesse sentido de ser solidário, de ajudar os irmãos, de se colocar no lugar do outro. É isso. Então, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Que é no sentido aqui do amor, da prática do amor. E quem ama, cumpriu a lei, como disse nosso amado apóstolo Paulo. Então veja, só que no versículo 5, quando diz, porque cada qual levará a sua própria carga, aqui se trata da responsabilidade, certo? Ou seja, cada um será responsável por si mesmo diante de Deus. Então é justamente isso que o apóstolo Paulo quer frisar aqui nestas passagens. Então, meus amados irmãos e irmãs, não há nenhuma contradição aqui, certo? Então, as passagens aqui explícitas foram esclarecidas. Então, que Deus possa abençoar a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João 8, 32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará.